Fala galerinha aí, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite pra vocês aí que estão me assistindo. Muito obrigado aí pela participação de vocês no canal. Agradeci aí pelos comentários. Eu sei que eu disse pra vocês que tava com falta aí, que faltando fazer vídeos pra vocês. O Cabo até tava vendo um comentário, um vídeo que deixaram aí pra mim. O cara disse, rapaz, tu é meio gago, mas deu certo aí o vídeo, né? Sei lá quem foi que falou, mas engraçado. É que às vezes, eu vou falar sério pra vocês aqui. Às vezes quando eu tô fazendo vídeo e eu tô aqui conversando com vocês, para quem faz vídeo no YouTube, para quem sei lá, mais aberto, não tem problema de falar na frente, eu fico aqui falando, fico me vendo ao mesmo tempo, é uma complicação. E aí às vezes eu tento falar os termos em português das coisas que eu quero explicar, e aí às vezes falta palavra porque aqui no dia a dia eu vou falar para vocês, 90%, 85, 90% do meu tempo eu falo inglês com as pessoas aqui que convivem comigo, do meu trabalho principalmente, né? A minha esposa não. A minha esposa a gente fala português, inglês, espanhol. E eu gostaria muito de agradecer vocês pelos comentários. Teve uma pessoa que pediu para falar sobre o FBI, né? Como é que faz para os brasileiros se entrarem no FBI. Infelizmente eu não tenho muita informação sobre isso, né? Eu vou dar uma pesquisada direitinho para poder informar direitinho como é que faz. E outras pessoas me perguntaram aí como é que fazia para entrar na polícia, que tinha um sonho de entrar na polícia. Eu até acabei de dar uma resposta aí para ele. Mas é assim, aqui nos Estados Unidos, pessoal, para entrar, para fazer qualquer tipo de trabalho, você não precisa ter nenhuma especificação ou especialização em nada, não. Uma faculdade ajuda às vezes, mas não é, sinceramente, não é, como é que se fala, não é necessário, certo? Por que que eu digo isso? Quando eu comecei aqui, quando eu vim para o Brasil, quando eu saí do Brasil e vim aqui para os Estados Unidos, eu não tinha terminado minha faculdade. Eu cursei Ciências Econômicas na Faculdade Federal do Ceará por mais ou menos uns 7 anos, porque aí você pergunta, porra Pereira, mas 7 anos, vai fazendo essa faculdade por 7 anos e não conseguiu se formar? Na época que eu entrei, a faculdade tinha muito de entre os professores ou então como é que se fala, os servidores públicos entrarem em greve. Então eu peguei, cada ano que eu passei na faculdade, na verdade, contava como somente um semestre, porque um semestre era de greve e outro semestre era de aula, né? Então, às vezes, você acaba tendo que trabalhar, ou teve uma época que eu peguei catapora com 20 e poucos anos, rapaz, e foi logo na época das finais do ano, aí eu perdi um monte como se tivesse jogado todo o meu semestre fora, né? E então é isso. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei somente com o meu segundo grau completo, né? Tinha terminado o colégio, tinha terminado o segundo grau e vim para cá somente com o meu segundo grau completo e com algumas disciplinas na faculdade. Eu não tinha cartão, o green card, né, quando eu cheguei aqui, então eu trabalhei, passei algum tempo aqui trabalhando, e o tempo que eu trabalhei era trabalhos informais, eu conseguia trabalhar numa pizzaria por mais ou menos 4 anos, foi aí que eu consegui aperfeiçoar meu inglês, fiz uns cursos nas faculdades aqui, o primeiro curso que eu fiz de inglês aqui nos Estados Unidos foi numa igreja que oferecia, você pagava só uma taxa simbólica de $30 na época e você fazia tipo mais ou menos assim 3, 4 meses de aula de professores voluntários, né? E era bem interessante, também me ajudou bastante. Como eu gosto muito de ir ao cinema, gostava muito de filme, quando eu terminava de trabalhar na pizzaria, eu ia para minha aula, né? Eu me lembro que eu terminava a pizzaria, meu expediente por volta das 6, 7 horas da tarde. Aí eu ia para a aula até as 9 horas da noite. Antes de ir para casa, eu voltava, eu passava no cinema e assistia um filme sozinho, para testar meu inglês e tentar aquela imersão, né? Você passa o dia trabalhando com pessoas que só falam inglês. Na época que eu entrei na pizzaria, havia muitos brasileiros trabalhando lá. Então o inglês acabou sendo necessário para mim por conta do trabalho. Depois de alguns anos eu conheci minha esposa, né, minha namorada, minha esposa hoje, mas na época nós namoramos mais ou menos uns 3 anos, quer dizer, nem 3 anos, foi mais ou menos uns 3 anos e a gente resolveu casar, né? E foi aí, porque ela é cidadã americana, apesar dela ser da República Dominicana, mas ela é cidadã americana. Então, quando nós casamos, eu apliquei para o meu green card, consegui o meu green card e depois de 3 anos de casado, eu apliquei para a minha cidadania. Nessa época eu já tinha voltado a estudar, tinha voltado à faculdade, estava fazendo um curso aqui que eles chamam de Criminal Justice, que tipo assim, aqui para você
para você fazer direito, faculdade de direito, se tornar um advogado, essas coisas, você não precisa, você tem que ter algum certificado antes para poder entrar na faculdade de direito, certo? Você não pode simplesmente entrar na faculdade de direito. Se a informação não tiver 100% correta, vocês me desculpem, mas foi o que eu escutei. Então o que acontece? Eu fiz a Criminal Justice porque era a única coisa mais parecida com direito que tinha. E na época, um dos meus professores da faculdade falou assim: rapaz, por que você não vai fazer um trabalho voluntário na sua área? E foi aí que, junto com o District Attorney de um dos condados aqui da Georgia, eu fui lá e apliquei como tradutor, né? Fazer tradução de português, espanhol como minha segunda língua, né? Como minha terceira língua, na verdade. Português, inglês e espanhol. E aí eu apliquei. Depois de mais ou menos uns 6 meses, eles me chamaram para trabalhar como serviço voluntário. Era fazer, como é que chama? Era victims, eu não vou lembrar o nome agora, mas era para ajudar local, né? Era para ajudar dentro do escritório lá dos District Attorneys, que são mais ou menos os procuradores, né? Os promotores, né? São aqueles que defendem, que processam o cidadão quando o cidadão comete o crime. Eles são aqueles que defendem o Estado, que estão lá processando em nome do Estado. E na época, quando eu entrei, não havia vaga para trabalhar no escritório. Aí eles perguntaram: você se incomoda de fazer tradução para os policiais? Aí eu falei: não me incomodo não. Só tem um porém: você vai ter que andar com o policial durante um turno inteiro. Você escolhe seu horário, o dia que você quiser. Tem que ser pelo menos uma vez na semana. Aí eu falei: pô, tá certo. Como eu morava no condado que eu tinha aplicado, e tinha uma delegacia perto, aí eu fiz isso, né, esse trabalho de serviço voluntário de tradução, por mais ou menos um ano. Todo domingo, acordava 5 horas da manhã e trabalhava, com eles de 6h30 até as 3h30 da tarde, né? E aí eu fiz esse serviço, me apaixonei pelo trabalho, né? Achei interessante o trabalho e resolvi, depois que eu conseguisse minha cidadania, eu resolvi aplicar para trabalhar na polícia. O processo em si não foi um processo difícil. O mais difícil para mim foi, na época, foi ter que trazer todas as minhas documentações do Brasil, porque tinha que ser traduzida para um órgão oficial, né? E aí eu tive que entrar em contato com o colégio que eu terminei o 2º grau no Brasil, pedi o meu diploma e esse diploma foi enviado para um local, se eu não me engano foi em Nova York, eu não vou lembrar o nome da empresa. Se vocês quiserem esse processo como eu explico, mas eu vou ter que dar uma pesquisada porque eu não me lembro. E aí eles mandaram esse papel, paguei uma taxa lá, parece que a cada página você tinha que pagar tantos dólares, e acaba sendo um processo meio caro. Mas como eu estava determinado e era aquilo que eu queria fazer, né, sem saber sem saber se eu ia conseguir, na verdade ninguém me ajudou no processo, quer dizer, eu simplesmente fui lá e apliquei em vários departamentos na época, porque eu achava que, se não der certo, talvez o outro dê, né? Então foi assim que aconteceu. Fiz a tradução dos documentos, apliquei em 5 departamentos, apliquei num departamento de uma cidade de Marietta, onde havia uma população brasileira muito grande, e eu achava que por conta de eu falar o português ser minha primeira língua, né, eu achava que seria uma boa opção trabalhar para esse departamento. Mas eles não me chamaram, demorou muito para eles me chamarem. Na época que eles começaram um processo, na verdade o processo de escolha, né? Processo para fazer o agendamento da aptidão física, eu já estava contratado pelo departamento que eu trabalhei por mais ou menos 6 anos, né? E aí eu fiz isso. No departamento, o processo é o seguinte: você faz um teste de aptidão física, né? Você preenche uma papelada, manda para eles. Aí depois de um certo tempo eles vão dizer: olha, tem um teste de aptidão física tal dia, e você vai lá, faz esse teste de aptidão física. Se você passar, você vai para uma pequena entrevista, né? Você fala uma pequena entrevista e aí você começa o processo que eles falam que é o background checking, que é o processo de
eles fazem um teste psicológico. Depois do teste psicológico tem um detector de mentira, né, que eles fazem para você se você está falando a verdade, se você não está mentindo nem nada. E depois que você passa por tudo isso, eles te dão como é que se faz? Uma oferta de trabalho. Olha, aqui isso é uma oferta de trabalho, você tem tantos dias para dizer se você quer ou se você não quer. E aí, o que acontece? Depois que você recebe essa oferta de trabalho, você responde. E foi quando eu recebi primeiro. Havia 2 departamentos, né? Que era o departamento do condado onde eu trabalhava e o departamento de uma cidade onde eu morava. Eu fiquei pensando, pô, o processo está igual, quer dizer, o condado é um pouco mais longe, eu vou ter que dirigir mais. Mas como eu já conhecia algumas pessoas por conta de ter trabalhado como voluntário por mais ou menos 1 ano, então eu acabei escolhendo esse departamento e cancelei o processo com os outros, né? E aí pronto, aí comecei minha carreira. Você faz a aplicação, como eu falei, faz a aplicação, faz o teste físico. Se você por acaso passar nos testes físicos nessa primeira entrevista, que principalmente lá conversando com vocês, não é nenhuma entrevista, né? Mais ou menos explicando como seria a vida de um policial, isso que você tem que fazer, os sacrifícios que você tem que fazer para saber se você realmente quer. E depois disso tudo, a academia de polícia tem uma data específica para começar, e se eles te contratarem, por exemplo, eu fui contratado no dia 8 de dezembro de 2012. Então, mas minha academia só começava na segunda semana de janeiro. Então, de dezembro até janeiro, eu fiquei trabalhando para eles me pagavam, né? E eu fiquei trabalhando para eles ali, ajudando, como se fosse um estagiário, né? Ganhando meu salário até a academia começar. E durante a academia, pelo menos aonde eu fiz a academia no condado, o condado que fez a minha academia, foi pago, todo o curso foi pago pela academia de polícia, e eles ainda me pagavam um salário, que era o salário básico de policial, né, como renda. Então, ajudou bastante, sabe? Então, mas é isso, o processo é simples. As pessoas perguntam, mas isso vai ajudar, isso vai ajudar? Tem uma pessoa até que fez um comentário aí falando de uns cursos. Eu nunca ouvi falar desses cursos, eu nunca fui policial no Brasil. O meu alistamento militar no Brasil, eu fui, como é que se fala, dispensado por excesso do contingente. Até apliquei na base aérea lá de Fortaleza. Um grande amigo meu, Carlos Wagner, aplicou comigo na época, eu acho que ele serviu 1 ano. Então, quer dizer, o processo de polícia em si aqui é muito básico. Você só precisa do 2º grau completo e ter a cidadania americana. A maioria, eu vou dizer a maioria, porque pelo menos de todos os que eu pesquisei, necessitava a cidadania americana. Mas eu digo a maioria porque eu sei que existem certos estados, ou certos condados, ou cidades que você só necessita ter a residência, né, o green card, para você poder aplicar. O Laco USA, que é um canal também, que ele é um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, que é policial, se eu não me engano, ele é até da SWAT agora, parabéns para ele aí, e ele também tem muitas respostas também. O canal dele é muito bom, se vocês querem assistir o canal dele, é Laco USA, acho que é LAKO USA. Muito bom o canal dele, foi até uma das pessoas que me incentivou aqui, no sentido, né, porque eu assistia tanto o canal e achei legal o que ele fazia, e resolvi pôr mais um brasileiro falando sobre esse assunto, né. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que existem muitas dúvidas ainda quanto ao FBI. Se eu não me engano, o Laco fez um vídeo sobre como ingressar no FBI, né, que como se fosse uma polícia federal, mas eu realmente não tenho dados para saber o que é necessário. Eu sei que a idade máxima para entrar no FBI são 37 anos. Se você tiver mais que 37 anos, você não pode fazer. E outra coisa também, você tem que ter um diploma de um bacharelado, né, um bachelor's, para você poder entrar, tá certo? Com relação, vou fazer outro vídeo depois com os equipamentos. Eu mudei, não trabalho mais no condado, trabalhei pelo condado por mais ou menos 6 anos, quase 6 anos na verdade. Eu trabalhei como policial de rua por mais ou menos aí uns 3 anos e meio mais ou menos. Aí eu fui chamado por fui convidado para participar de uma equipe especial chamada CRT, que é Community Response Team, mas na verdade a gente principalmente a gente tenta responder as reclamações da comunidade.
de uma forma mais específica, entendeu? Às vezes a gente vai servir mandado de prisão e investigar droga, como é que se fala? Casa de drogas, de venda de drogas, esse tipo de coisa, entendeu? E é bem interessante, foi bem interessante, um trabalho bem ativo mesmo, bem, como é que se fala, adrenalina, porque às vezes você vai servir você vai servir uma ordem de prisão e o cara corre, foge, sei lá, mas é bem interessante. Respondi algumas chamadas da SWAT também aqui no condado onde eu trabalhava. É claro que eu não sou da SWAT, nunca fui da SWAT, mas a gente, como policial, a gente faz dar um suporte, né, até que eles cheguem e aí eles podem tomar o perímetro e tal, e a gente fica lá ajudando. E o meu sargento na época era um sargento que ele era médico da SWAT, muito gente boa, pessoa super inteligente, mais novo que eu, né? Porque eu sou um pouco mais velho de idade, né? Na verdade, eu sou novo no processo de policial, né? Sou novo na carreira, mas de idade eu já tenho quase 44 anos, né? E depois trabalhei no CID, que ele chama aqui, que é Criminal Investigation Division, né? Fui detetive aí por mais ou menos uns 4 meses. Eu trabalhava na época que era o que eles chamam de Special Victims Unit, que era que eles chamam de vítimas especiais, né? Que geralmente você trabalha com estupro, com casos de abuso de criança, abuso de idosos, pornografia infantil, esse tipo de coisa. É meio chato você ouvindo ter que se tratar com esse tipo de coisa, mas são vítimas, na verdade, a maioria das vezes são vítimas que precisam da sua ajuda, né, como policial, e a gente tem que fazer um trabalho investigativo bem, tem que escrever bem, tem que fazer os relatórios, às vezes são de 20, 30 páginas que você tem que fazer investigativo, e tudo que você faz você tem que colocar ali. Então foi um trabalho interessante. Aí eu tive a bênção, né? Tive um presente de Deus, que foi minha esposa e eu, nós ficamos grávidos, né? Eu digo assim, porque ela ficou grávida, ela que faz todo o trabalho, né? Mas a gente tá aqui dando um suporte. Então, minha filhinha nasceu no ano passado, e aí eu decidi que ficar viajando, tipo assim, o condado onde eu trabalhava era mais ou menos 1 hora e 15 minutos daqui, né? Então, ida e volta era 2 horas por dia que eu gastava extra, né? Fora o horário mais cedo que você acorda, vai trabalhar e tal. E eu refleti bastante, né? E resolvi aplicar para um departamento aqui da cidade onde eu moro. Quer dizer, eu poupei aí mais ou menos na semana, ganhei na semana umas 20 horas por semana a mais no meu dia que eu tenho com a minha família por conta dessa mudança de trabalho, né? E aí eu resolvi fazer isso exatamente pela família mesmo. Tô ganhando menos agora, mas eu não tenho que dirigir tipo 1 hora e meia pro trabalho, né? Meus amigos, eu espero que isso possa ter esclarecido algumas perguntas que vocês tenham aí, que tiveram, né? Pediram para eu mostrar o equipamento, eu vou mostrar o equipamento novo. Quer dizer, o equipamento novo é mais ou menos, basicamente o mesmo, né? Mas a cor da farda muda, a arma, a pistola que a gente usa ainda é a Glock 17, mas agora eles deram 3 carregadores, eles me deram um rifle de um AR-15 semiautomático para carregar no trabalho. Quer dizer, é um departamento menor, você se sente realmente como se fosse uma família, porque todo mundo conversa com todo mundo, o chefe de polícia está sempre ali, você esbarra com ele andando nos corredores, quer dizer, é bem interessante. E os supervisores também são maravilhosos, são pessoas que estão sempre ali para te ajudar. E como eu falo, lei é tão tipo assim, não é subjetiva, mas é tão interessante, porque aqui as leis, eu mudei de um condado para outro. Eu trabalho para uma cidade que é dentro de um condado diferente de onde eu já trabalhava. Então as leis, o que ele chama de county ordinances, que são as leis locais que o departamento pode usar, a cidade pode usar, o condado pode usar, então mudam de cidade para cidade, às vezes de condado para condado, mesmo sendo ali vizinho, dentro do mesmo estado. Eu sei que é um processo complicado, depois se vocês quiserem eu faço um vídeo explicando aí a diferença de condado, cidade. Aqui a gente não tem bairro, né? Então a gente fala condado, cidade e os estados, né? Aqui os estados são independentes, né, da União quer dizer do governo federal, tem suas próprias leis e tudo. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais ou menos aqui tentando responder as perguntas de vocês.
Eu sei que tem mais perguntas, eu sei que vocês também tá com 19 minutos de vídeo, minha nossa senhora, esse povo não vai assistir nem a metade, rapaz. Ah, vocês fiquem aí, viu, assistindo o vídeo até o final. Que eu terminei, mas pra deixar aí o negócio do like, mandar um amigo aí se inscrever. Porra, 20 minutos de vídeo, rapaz, oxi. Mas é isso aí, mas não se esqueçam não, se inscrevam, continuem perguntando. Eu vou ver se eu consigo fazer. Rapaz, é o que eu digo. No vídeo passado eu falei que eu sempre quis fazer uma coisa relacionada à eletrônica e tal, fazer os unboxing. Fazer os unboxings aí dos produtos eletrônicos, celulares e tal. E eu acabo tão empolgado quando eu compro uma coisa que eu acabo nem fazendo, né? Mas aí eu vou ver se eu consigo fazer pra vocês, pra ver se vocês gostam, atrair mais ou menos aí um público um pouco diferente, né? Mas, meus queridos, um abraço pra vocês, fiquem com Deus, espero que vocês gostem aí do vídeo. 20 minutos e 43, rapaz, a galera vai sair na metade do vídeo, então vai dizer... Né? Bom, de qualquer forma, se vocês assistirem até agora, muito obrigado. Se vocês não assistirem, fiquem com Deus, dá uma adiantada aí no... Quer dizer, agora não dá, né? Falei no final do vídeo, né? Tinha que falar no começo. Mas, meu querido, um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Beijão pra todos aí, pra minha família no Brasil, pra vocês aí que colaboram com o canal. Deixem suas perguntas, suas dúvidas e, por favor... Se inscrevam se você não for inscrito. Eu vou tentar trazer um conteúdo aqui mais rápido para vocês. Eu vou mandar o vídeo do jeito que tá aí, é como se fosse ao vivo mesmo, porque eu tô tendo problema na edição dos vídeos. Eu acho que o computador tá muito lento, o processador, sei lá, o programa que eu tô usando tá uma porcaria. Eu escrevo, aí quando eu vou fazer a edição dos vídeos, demora 200 anos para poder fazer uma edição. Antigamente era tão mais rápido, colocava lá, não sei o que, isso aqui, um nomezinho passando aí na tela. Mas se inscreva no canal, deixa o like aí se vocês gostarem do vídeo. Se vocês não gostarem, né, deixem suas críticas também, porque a gente cresce com isso, né? Como é que se fala? Se existe gente que não gosta do canal, não tem problema, né? A gente tá aqui, nem Deus que é Deus, Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, agradou todo mundo, né? Quem sou eu, Mero Pereira, para querer agradar todo mundo? Então, um meu grande abraço aí para vocês, fiquem com Deus, paz e até mais, hein? Valeu, galera, até mais. Tchau, tchau.